voltou agora. Não, voltou, agora voltou. Essa é antiga, tá com 5 ainda? É antiga. Não, tá com áudio. Voltou, Renan tá mexendo, voltou. Voltamos aí, hein? Aqui da grande antiga, você falando da antiga, não, voltou agora. Vou botar o fora do vídeo pra você monitorar isso. Renan, pede ali. Cadê? Pode ir entrando, pode curtir no link, pode voltar aí, você que estava fora aí, pode chamar que voltamos a todo vapor. E foi problemas técnicos, ao vivo é assim mesmo, ao vivo a gente tem esses problemas, né? Mas tá na bênção. Né? Cadê? Vou esperar aí, esperar o pessoal tá começando a retornar, o pessoal tá voltando. Esperar o pessoal chegar aí. Tem esses problemas, né? Mas tá na bênção. Agora sim, né, Patrícia? Tá legal aí, agora o áudio. O pessoal tá começando a retornar, o pessoal tá voltando. Esperar o pessoal chegar aí pra gente poder começar. Então você sabe que hoje a gente vai tratar sobre medo e ansiedade. O problema todo é que você não sabe o que vai acontecer amanhã. E nós vamos estar tratando desse assunto aqui hoje. E vamos aí para você ir já se preparando. Nós vamos trabalhar aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3, né, que fala sobre a transformação da vossa mente. Então não conformais com esse mundo. Né? Viviane também já entrou aí, Viviane está lá atrás, cheguei. Isso aí, gente, vamos compartilhando, vamos pegar, compartilhar. Escreve aí, mano, coisa pra galera compartilhar. Galera, vai compartilhando aí, né? Vamos compartilhando, vamos compartilhar o vídeo, vamos passar, porque vai ser bênção. Não, esse som eu quero estar desligado. Agora que eu tô... Baixar, por favor, vai baixar. Obrigado. Então bota o fone de ouvido. Não, estou de bola. Geralmente eu não deixo som mesmo não, tô aqui. Verdade. Olá. Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos começar. Que Deus possa estar te abençoando essa noite. Mas não deixe de estar compartilhando o vídeo, não deixe de estar compartilhando o link, não deixe de estar colocando aí nos bazares, porque tem alguém hoje que quer ouvir essa palavra, que necessita ouvir essa palavra, uma palavra de redenção, uma palavra de libertação. Então, para a gente começar, eu vou ler aqui a Bíblia, no capítulo 12 de Romanos, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente, nesse período turbulento, onde as pessoas estão vivendo com medo, com ansiedade, né? O que nós estamos vivendo hoje? Como nós estamos vivendo hoje? Então as pessoas às vezes ficam meio perturbadas, sem saber o que fazer, é tanta informação, sai de casa, não sai de casa, vai trabalhar, não vai trabalhar, o vírus mata, o vírus não mata, o vírus está matando os velhinhos, o vírus não está matando os velhinhos, não pega a criança, aí pega a criança. Então todo mundo, você vê que gera um medo e uma ansiedade para que as coisas possam funcionar no seu devido modo. Então hoje nós estamos aqui, você pode mandar sua pergunta se tiver dentro desse tema, que nós vamos estar tratando isso aqui, né? Está aqui nós, os pastores, a gente vai estar batendo um papo, então se prepare para a gente começar uma conversa aí abençoada sobre esse tema, sobre o que Deus ele quer falar com cada um de nós. Dá uma mão de vocês aí. É isso aí, queridos. A renovação da nossa mente é algo que precisa acontecer o tempo todo, né? E falamos de mente, nós não podemos também separar o nosso racional, né? Nós estamos aqui falando de questões espirituais, mas nós precisamos também pensar como um ser que está dentro de um contexto social, econômico, e nós precisamos ter razão
né, dentro de algumas coisas. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, para a gente dar umas dicas do que você pode fazer em termos racionais, né, daquilo que você vai adquirir para sua mente, para o seu coração, ok? Tem perguntas? Não, dá um bate-papo, fala com a pessoa, dá uma fala sobre a gente vai falar sobre a situação. Esse momento, como o pastor disse, é um momento que as pessoas estão muito duvidosas, sem saber o que vem no próximo dia, mas quando você vai ler a palavra de Deus, ela diz, por exemplo, em Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim, não é um conselho, mas é uma ordem de Jesus, fala assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Embora talvez se você for analisar friamente essa palavra, você vai ver o quanto ela é difícil para ser colocada em prática, né? E você não se preocupar com o dia de amanhã. Como que eu não vou me preocupar com o que eu vou comer? Como que eu não vou me preocupar com o que eu vou vestir? Mas esse conselho de Cristo, Jesus, conselho não, desculpa, esse mandamento, porque aqui ele não dá um conselho, ele dá uma ordem, quando ele diz que nós não podemos, não devemos andar ansiosos, é por isso que ele fala que nós temos que nos desprender de muitas coisas que nós somos apegados. Tenho visto, ainda hoje falava com um amigo, um pastor também sobre isso, grande tem sido o número de idosos que estão infartando com medo de morrer, estão morrendo por medo de morrer. Seria cômico se não fosse trágico, né? Como é que a pessoa está numa crise de ansiedade tão grande, com medo de morrer e ela morre? Porque a pessoa já tem uma certa idade, já de repente tem seus problemas cardíacos, de pressão, e ela entra numa ansiedade, uma loucura que ela acaba perdendo a vida por causa disso. E quando a pessoa não conhece a Cristo, muitas vezes nós podemos até compreender essa razão, mas como eu disse, conversava com um pastor, um amigo sobre isso de manhã, e nós estávamos falando, talvez a igreja esteja pregando uma palavra errada nesse momento. Porque nós estamos meio que anestesiando as pessoas, falando, não, vai passar, vai. Que vai passar, vai, mas nós não sabemos o que vem depois. Porque nós estamos vendo em nossos dias se cumprir o que a Bíblia que nós pregamos falou que vai acontecer e fala. Então nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Acho que quantos pensaram que veriam o que nós estamos vendo isso? Um dia que praticamente, dias que o mundo praticamente parou. Onde você vai em locais onde tinha uma grande aglomeração de pessoas, está tudo parado, vazio. Hoje eu vi um vídeo de alguém gravando ali, acho que na praia de Copacabana. E a praia de Copacabana deserto, se olhava para um lado e para o outro, não tinha ninguém. Quando que algum carioca imaginou que isso ia acontecer? Verdade. Mas a Bíblia já fala sobre isso há quanto tempo? E nós, muitos pastores, estão chocados de ver que está acontecendo o que nós sempre pregamos que ia acontecer. Nós sempre falamos que isso ia acontecer. Está escrito, está na Bíblia. E a Bíblia fala muito das dores do parto. As mulheres sabem muito bem disso. O que é a dor do parto? A dor do parto é aquela dor que vem e vai, até que a frequência é tão grande que daqui a pouco a criança está nascendo. E quando Jesus alertou para isso, nós estamos vendo isso nos nossos dias, porque dores de parto sempre a humanidade teve. Sempre teve terremoto, sempre teve guerra, mas a questão é a frequência. Está tudo muito forte e está tudo muito rápido. Essa situação do vírus agora, que nós estamos vendo aí, o vírus chinês, nós estamos vendo aí o que está acontecendo na humanidade. É verdade. Se fosse do Brasil, era brasileiro. É verdade. Então o que acontece? Essa situação que está acontecendo hoje, então nós estamos vendo acontecer o que a Bíblia preveu. A Bíblia falou. Então eu te digo, mas para você que entregou a sua vida para Cristo, o nosso reino não é nesse mundo. Jesus falou isso para nós.
Lógico, quem quer correr para morrer logo para ir para o céu? Ninguém está com essa pressa. Embora, nós vamos ler nossos irmãos lá, o apóstolo Paulo diz que para ele, o morrer é lucro, o morrer é Cristo o morrer é lucro e o viver é Cristo. Ou seja, ele queria dizer o seguinte, para ele, morrer, viver não fazia diferença. Aí chegou o ponto de ele dizer o seguinte, olha, eu preferia até partir para estar com Cristo, mas por amor à igreja, por preocupação por vocês, eu fico na dúvida se eu quero isso ou eu quero ficar. Mas você vê que por amor à igreja, ele ficava na dúvida, que senão ele não tinha dúvida, ele preferia partir, estar com Cristo. Até porque era um homem que já tinha experimentado, onde ele viu o terceiro céu, onde ele teve ali, como os judeus tratavam ali primeiro, segundo e terceiro céu, o terceiro céu que é o céu de Deus, ou dois céus de Deus, e ele já estava, ele teve aquela visão, ele foi ali, ele viu, não queria nem mais voltar, aquele homem não queria nem mais voltar. Então você imagina isso, e hoje você que entregou sua vida para Cristo, eu, os pastores, o Renan que está aqui conosco, se for parar direitinho, a gente fica preocupado, fica com medo, mas Jesus falou que a gente não tem que ter medo. A nossa vida está na mão dele. Se a nossa vida está na mão dele, nós temos que confiar. Temos que clamar. Hoje eu estava vendo estava assistindo um vídeo de uma pessoa nos Estados Unidos, se não me falha a memória, que um rapaz de 38 anos, para quem diz que os mais novos não podem adoecer, um rapaz de 38 anos, que por acaso a situação dele ficou grave. E ele falou que ele clamou a Deus, e a igreja clamava a Deus, e ele falou que ele foi curado. Ele saiu daquela situação muito grave. Nós temos que acreditar no nosso Deus e saber que essas coisas vão acontecer, mas nós não devemos nos espantar com elas, porque Jesus falou que essas coisas iriam acontecer. E o momento da igreja é justamente nós pregarmos, não fiqueis ansiosos. Nós devemos fazer, é diferente, nós devemos estar mais como João, que teve toda a visão ali do Apocalipse, no final ele falou assim, Maranata, vem Jesus, vem mesmo, vem buscar a sua igreja mesmo. Essa é a nossa postura. Agora, você que ainda não conhece a Deus, você que não entregou a sua vida para Deus, você sim, você tem que se preocupar. É verdade. Até mesmo você que está nos acompanhando, estou vendo ali, que a Lucimar colocou assim, podemos fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. É verdade, Lucimar, a gente pode fazer todos os planos, a gente tinha plano, minha esposa vem que tinha plano de fazer culto de ação de graça aniversário, está até conversando sobre isso hoje, mas as coisas tudo muda e Deus manda a palavra final, A Cristina também colocou, que Deus tenha misericórdia de todos nós. É verdade, Deus tem que ter misericórdia de todos nós. Por quê? Porque de uma hora para outra, o mal instalou em nossas rotinas, nas nossas vidas, E o pior, nas nossas mentes, veio o quê? Veio o medo. É o seguinte, eu classifico que, na classificação pessoal, o Covid-19 é o menor dos males. Como o pastor estava falando aqui, tem gente entrando em pânico por causa que não sabe o que vai acontecer. Aí fica ouvindo muitas vozes de muitas pessoas que estão falando de coisas que não entendem. E alguns são até doutores. Então, agora vai uma dica. Quem é que você está escutando? Você ouve um noticiário que está falando de uma doença, está falando de algumas coisas, mas na realidade nós não temos esse hábito de fazer pesquisa, de buscar saber quem é aquela pessoa que está falando sobre aquilo, ou quem está falando de uma pessoa que foi citada, quem é aquela pessoa que foi citada, qual a influência dela para ela poder dizer sobre aquilo que ela está dizendo. Então, quando você busca entender o que está acontecendo dentro do sistema, você fica até um pouco mais seguro para se entender o que é que está acontecendo no mundo. Porque não é só uma doença. A doença é grave? É uma doença grave. Ela tem uma potencialidade. Qual é a potência dessa doença? Todo mundo está falando sobre isso. Aí se fala-se de massa de morte. Aí nós
na nossa mediocridade ou na nossa falta de capacidade, não vamos pesquisar a população daquele país, das pessoas daquela idade que morreram, qual era a temperatura daquele país, por que isso incide mais nesses países. A gente não tem esse hábito de pesquisar, de se orientar para estar embasado naquilo que nós estamos recebendo. Porque, infelizmente, no nosso país, tudo que acontece tem também um fundo de, como eu vou dizer aqui, de mediocridade, de roubo, de falcatrua. Todo mundo fica pensando em se arrumar, em ganhar dinheiro, em fazer política. Então, é muito difícil hoje a gente olhar para o nosso sistema e achar que os políticos estão querendo de fato fazer coisas boas para a sociedade. Quando a gente olha o pano de fundo, o que dá base, a gente vê uma manipulação dentro da sociedade. E aí essa é a insegurança do nosso povo. Então, para que você fique seguro, o que você precisa fazer? Querido, não fica ouvindo as vozes. Eu sei que você precisa confiar em Deus, claro, precisa confiar em Deus sim. Mas se você ficar ouvindo vozes de tudo quanto é lado, você vai ficar confundido. Pesquisa, vê quem é o médico que está falando, qual a influência dele, vê se ele tem uma influência política ou se ele realmente de fato é um médico que está preocupado com a sociedade, porque com o nome dessa pessoa você vai saber, entende? Ah, aquele jornalista que falou aquilo, quem é esse jornalista? Se ele é ligado a algum partido político, qual a influência dele nesse partido, quem é essa pessoa, porque a forma com que ele fala contigo demonstra exatamente quem ele é. Por isso tem muita gente aí desesperada. Por quê? Porque está ouvindo vozes de manipulação. Entende? Então, por isso que nós estamos falando de renovação de mente. Então, quando você renova a sua mente, você fica tranquilo. Por quê? Porque você sabe o que de fato está acontecendo. Você sabe o resultado de tudo isso. Mas se você está com a mensagem correta, está do lado certo, você fica seguro. Porque você sabe que no final, se você está em Deus, Deus ele te protege, ele te guarda, mesmo que você seja acometida por Covid-19. Porque nós não estamos isentos disso, né, pastor? Verdade. Nós podemos, mas a nossa confiança está no eterno. Agora, só que nós não vamos ficar preocupados com o quê? Porque nós estamos ouvindo aí de fora. Porque a gente está vendo que, na realidade, é uma manipulação de um sistema, ok? Precisamos, você que está nos ouvindo hoje, querido, você pode ser evangélico ou não, crente ou não. Entende? Não sei como é que está teu coração, sua preocupação. Avalie o que está ouvindo. Não engula tudo. Entende? Você não pode chegar, ouviu, engoliu e estava falando. Não. Vai lá, pesquisa, olha, procura saber isso. Você precisa procurar por você mesmo o entendimento. E aí você vai ver que eu estou falando aqui de ciência, não estou falando nem de Bíblia, não, coisa que você ouve na televisão. E você pode fazer isso. Ah, falou o nome de um médico? Vai lá, pesquisa quem é esse cara. Pesquisa quem ele é, as influências que ele tem. Nós temos uma internet em nossas mãos. Entende? A partir dali você vai começar a entender o que eles estão querendo fazer com o Brasil. Ok? E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre o cunho espiritual. Por quê? O pastor Claudinei falou o vírus chinês. Entende? Nós precisamos orar pela China. Nós estivemos com o Bispo Mano num congresso de consolidação e ele falava com a gente que a maior igreja do mundo estava na China. Uma igreja que não tem templos, que ela fica escondida lá nos calabouços lá e tal, se reúne, e é a maior igreja do mundo, porque lá a China é a maior população do mundo, né? Junto com a Índia, né? A Índia e China. Então o que acontece? Mas também, o que sai de coisa ruim da China? Entende? Então assim, nós precisamos clamar a Deus, orar para que Deus venha trazer a libertação dos nossos irmãos chineses, não só os chineses, mas os russos, todos esses países que estão envolvidos com a ditadura, não é a ditadura, o comunismo, né? O comunismo que tem massacrado a vida das pessoas, e a gente vê que nós estamos, eu vejo que se confirmado isso, que já estão
buscando esse filho. Se confirmado que isso é uma guerra química, estamos na terceira guerra mundial. Porque na história da China, pela história da China, se consegue se provar isso, que já estão tentando descobrir, é uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque é algo muito bem manipulado, muito bem orquestrado e que está aí para todo mundo enxergar. Mas você não pode entrar em pânico. Você precisa olhar, enxergar e saber que não é o que eles estão falando. É igual a irmã Viane também colocou aqui, né? Avaliar as informações, conforme o José estava falando. Tem que avaliar mesmo, tem que começar a avaliar as informações, porque o medo do desconhecido pode acontecer amanhã, desde a perda, né, de entes queridos, perda de uma crise financeira mundial, ninguém sabe o que vai estar acontecendo, essa é a grande realidade. E quando você fala a respeito, quando a gente fala que né, a nossa mente entra um medo, entra uma depressão terrível, eu não sei se vocês que estão nos assistindo, vocês viram o noticiário, porque também eu acho que nem passou no nosso noticiário aqui, a respeito lá do ministro da Economia da Alemanha, né, que se suicidou. Você viu lá Não, sinceramente, pastor, da coisa, né? Eu acredito que não deve ter se dado muita ênfase não, mas até porque eu também não vejo jornal de televisão, já há algum tempo que eu parei. Eu acho que até sobre isso aí, o próprio Ministério da Saúde deu um conselho bem interessante semana passada. O ministro Mandetta, ele disse o seguinte: para de ver televisão, para de ver jornal na televisão que faz mal. Isso faz mal. Ele falou uma coisa, desligar um pouco a televisão, desliga um pouco e começa lá a família. Principalmente alguns canais que a gente não vai citar, mas é óbvio, né? A gente sabe que eles fazem um trabalho de desinformação, então é muito tóxico. E o que eu estava olhando, interessante, que esse ministro, eu pensei assim, poxa, é uma pessoa nova, né, que às vezes assumiu algum cargo, não. 10 anos ele estava ali coordenando a economia da Alemanha e ele não sabia o que fazer. Então o medo entrou para dentro da mente dele e ele não soube o que fazer e o cara foi ao suicídio. O que a gente quer trazer aqui para você é uma reflexão, justamente isso, que é aquele momento de você ficar com a família, de você ver um filme, de você fazer algumas coisas na sua casa que já, né? E a gente vai protelando, vai deixando. Então tem esse tempo que não pode estar na rua, tem que começar a desenvolver as coisas em casa, né? Então, até a nossa irmã Cristina está colocando que é verdade, cada um fala uma coisa, mas eu confio no meu Deus, sigo firme, orando e jejuando e clamando. Mas é isso mesmo, né? A Lucibel colocou lá, nossa vida é assim, temos que peneirar o que ouvimos. É verdade, porque se a gente ficar só preso em televisão, em jornalismo, a gente acaba vendo, eu praticamente não gosto de ver jornalismo convencional, eu vejo outras emissoras, eu vejo outras coisas, depois eu vejo para a internet, quando eu sei de alguma coisa aqui, eu vou buscar ali, eu vou procurar, e eu vou entrando para a gente poder ter a notícia concreta, para a gente saber o que está acontecendo, porque o medo ele sai entrando na vida das pessoas. Agora, eu estava falando, né, que tem gente, eu estava falando o seguinte, minha esposa falou assim, caraca, legal, né? O que houve? Aí ela, não, porque lá em Belo Horizonte os vereadores querem destinar parte do salário deles para poder ajudar, né, no combate ao coronavírus. Eu falei assim, minha esposa, isso é demagogia. Política. Isso é demagogia, isso é politicagem. Desculpa a expressão, uma sacanagem com o povo. Entendeu? Por quê? Por que eu estou te falando isso? Eu estou falando de uma coisa que eu entendo bem. Entendeu? Não é pouco não, entendo bem. Entendeu? Pô, cada parlamentar, cada deputado federal, estadual, vereadores, tem lá verba, gente. Tem verba lá de mandato. Abre mão da verba de mandato, vai lá e coloca. Entendeu? E joga lá tudo. Se quisesse, entendeu? Se quisesse. Pelo contrário, dessa não abre mão. Não abre mão. Não abre mão. Não, até porque pedaço do essa salário, que eles estão fazendo pode voltar para eles no imposto de renda. Sim. A outra não volta. Entendeu? A outra não volta. Essa, o ano que vem eles vão lá, faz a declaração, porque do outro salário ele pode conseguir resgatar no imposto de renda. Então, assim, eu acho que aquilo que ele está falando aqui, peneire as informações, né? Pastor Tiagão está aí junto com a gente, firme e forte, né? Tem que trazer à memória aquilo que traz esperança. É verdade, pastor Tiago. A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Porque a única coisa que nos dá esperança é Cristo. Porque
Medos que são alimentados pelo turbilhão de informação que vem na nossa mente através de internet, que nos aprisiona dentro do único lugar que nós deveríamos ser livres, que é a nossa mente. E aí começa a ter conflito dentro dos territórios da nossa emoção. A gente começa a se degradar sem saber o que está acontecendo. Tem gente que eu conversei que estava com pânico de sair na rua. Tem gente que, caramba, saí hoje no portão que eu sempre chamou. Eu falei, que isso, gente? Assim, o que está acontecendo? Essa questão da internet é tão grave, porque quando você ouve um noticiário, é algo plural. Mas a mensagem do WhatsApp que chega pra gente é pessoal. Essa choca mais do que uma notícia vendo na televisão. Porque quando você recebe a notícia de um zap que fala de alguma coisa, parece que alguém que te conhece que mandou pra você. Mas peraí, mas às vezes a notícia... Qual é a fonte? Eu pergunto sempre. Qual é a fonte? Da onde que veio? Quem falou? Quem é essa pessoa? Ah, é um irmão. Gente, não sabe quem é. Ah, mas é um irmão da igreja de alguém que mandou. Gente, pode ser uma profecia daquelas bonitas, lindas, mas não tem fonte, você não sabe quem é esse profeta, você não sabe quem é a pessoa, você não tem indicação da pessoa, você não sabe quem é, sabe? Deleta, entende? Por quê? Não tem que chegar para você via internet, tem que chegar para você via referência. Quem é referência espiritual para você? É seu irmão, seu primo, sua tia? É essa pessoa que tem que ter referência. Às vezes são tantas... hoje tem muita profetada no Zap. Zap e Face. Muita gente aí entrando, aproveitando esse tempo para fazer sucesso. Queridos, guarda o teu coração. Guarda o teu coração em Deus. A maior profecia é a palavra. Sabe? Então o que acontece? Você acorda de manhã, você esquece de orar, você esquece de ler a Bíblia, a palavra de Deus, você passa o dia inteiro envolvido com tantas outras coisas e depois você liga o Facebook e vai ouvir uma profetada para você se aliviar, entendeu? É como se fosse alguém que está ali jogando um búzio, uma carta, alguma coisa para poder falar algo para você, querido. Então, olha só, você precisa ter, nesse tempo que você está com tempo, você não tinha tempo, mas agora você está com tempo. Guarda o seu tempo para Deus. Você precisa, no mínimo, ser 50%. 50% que você viu de televisão, você vê a mesma coisa você lê de Bíblia, ou orar com Deus. Entende? Então você precisa guardar mesmo, você vai ver que a sua vida vai melhorar, porque a sua mente vai renovar em Deus. Entende? Então assim, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa falar com Deus. É uma necessidade. O diabo vai tentar roubar o seu tempo hoje. A experiência que eu tive nesse tempo é que os capetas estão perdidos, eles estão desbaratinados. Sabe por causa de quê? Porque as pessoas estão dentro de casa, elas não têm o que fazer. Sabe o que acontece? A única ação que o diabo tem para fazer contigo é prender você, sabe, na sua mente, ok? E trazer pânico para você. Se você não lutar para você desenvolver algo de Deus na sua vida, você, querido, vai ficar anestesiado aí, preocupado com esse tempo e vai enlouquecer. É verdade. Porque não se deixe enganar, porque a sua mente, ela mente. A sua mente, ela mente para você, né? Ela mente que ninguém mais conta mentira para o ser humano do que a sua própria mente. Porque você começa a inventar coisas, você começa a imaginar coisas que são irreais, coisas até mesmo que você não é capaz, que você não é possível, que você não vai conseguir, é porque você nasceu pobre, vai morrer pobre, que você entrou numa crise, você está num buraco, você não vai sair do buraco, gente. Por isso que Deus fala aqui, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, a renovação da vossa mente. Cristo nos traz esperança para que nós possamos mudar tudo isso. Então você que está aí junto conosco, faça a sua pergunta, faça o seu pedido de oração, compartilhe lá nos bazares, compartilhe lá com seus amigos, né? Mande o link lá dessa mensagem, desse bate-papo lá para os seus amigos, seus familiares, para a gente poder estar batendo papo, ok? Que Deus possa aí estar abençoando a cada um de nós grandemente e vamos acelerando. Como, pastor Claudinei? A nossa mente ou não mente para a gente? Sim, a nossa mente, ela tenta nos enganar.
Mas é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos renovar a nossa mente. Tem uma citação também que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Isso é algo que todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador tem, ou deveria ter. Mas só que isso não vem por acaso na sua vida. Isso não vai... As coisas da Bíblia, nós precisamos aprender uma coisa: as coisas da Bíblia elas não acontecem na nossa vida por acaso. Entendeu? Tipo assim, o fim dos tempos vai acontecer quer você queira, quer você não queira. Outras situações também vão acontecer. Mas coisas pessoais, promessas pessoais que Deus faz para o indivíduo, ela depende de você fazer alguma coisa. Isaías 1,19 diz assim: se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o bem, ou então o melhor dessa terra. Isso aí é uma passagem que me veio agora à memória. Ou seja, se você se dedicar a fazer o que Deus te ensina, da forma que Ele ensina, você procurar a sabedoria de Deus, porque você lembra que o homem considerado mais sábio da história foi Salomão. E ele, quando Deus dá a ele a oportunidade, num clamor ali, no momento que Deus estava se manifestando para ele, ele pediu a Deus, antes ali mesmo do Senhor se manifestar para ele, ele pede a Deus que ele queria sabedoria para tomar conta do povo de Deus, do seu povo, Senhor. E Deus falou assim: caramba, esse camarada fez um pedido que toca meu coração. Eu não só vou te dar sabedoria, como eu vou entregar na tua mão os teus inimigos, vou te dar riqueza, eu vou te fazer o camarada mais sábio, porque o que você pediu aí você já fechou o pacote. Por quê? Um camarada que tinha uma mente diferente, uma mente excelente. O outro que a Bíblia vai falar também, Daniel, que Daniel tinha um espírito de excelência. Esse espírito, nesse caso aí, é o homem interior dele, é o Daniel interior que tinha um diferencial. A nossa mente ela precisa ser assim, mas isso não é por acaso. Você tem que buscar isso na sua vida. Você tem que buscar. Você tem que ler a palavra, você tem, igual nós estávamos falando, você tem que ler a Bíblia e acreditar no que está na Bíblia. Deus fala um monte de coisa do seu povo. Se você for parar para pensar, você vai ver quantos lugares, né, como nós falamos, o lugar da onde veio o vírus aí, você vê, a igreja lá é perseguida. A igreja lá agora, se você não sabe, eu vou te falar isso, ela está sendo mais perseguida do que nunca. Porque agora estão aproveitando essa situação, onde os celulares estão sendo rastreados para saber se as pessoas estão em grupos, e tem estados aqui no Brasil que estão defendendo essa tecnologia, e outros lugares já estão defendendo o chipzinho implantado no corpo das pessoas, né? Tudo preparado para o fim. Estão controlando aonde as pessoas estão, onde as pessoas se aglomeram. Então, estão perseguindo os cristãos lá nesse país. Isso é só um exemplo, tem vários outros. Aí você olha e fala assim, mas tadinho, coitado, né? Quão miseráveis são esses cristãos, tadinhos, sendo perseguidos, né? Lá na África, aqueles países lá, daquelas culturas complicadas, questões religiosas, e aquele povo sendo massacrado. Às vezes você vê cenas de pessoas sendo espancadas, sendo queimadas vivas, mas isso aconteceu com os apóstolos. E você olha e fala assim, coitado dessas pessoas, olha que tadinho, que pobrezinhos. Mas a Bíblia vai falar que nós somos reis e sacerdotes. Nós precisamos lembrar que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus, ele veio a essa terra e fez exatamente esse papel. Ele chegou e falou aqui, eu sou mestre, sim, eu sou o Senhor, sim, mas eu tenho que lavar os pés de vocês. Mostrou ali a simplicidade, porque essa mente renovada não é só o teu exterior, é quem você é como pessoa, que é isso que Cristo quer de você. Que você modifique, você se torne uma pessoa melhor, mas sempre tudo para Ele, porque isso é o importante das nossas vidas. Tudo tem que ser para Ele. A sua vida melhor tem que ser para Jesus, o seu entendimento melhor tem que ser para Jesus, a sua mente funcionando de uma maneira mais positiva, ela tem que ser para o reino. Tudo é para o reino. Tudo é para o reino. É verdade, tudo é para o reino.
E hoje aqui interessante, né? A Viane coloca aqui: a única forma de ter a mente de Cristo é mergulhando e ruminando a sua palavra. Né? A Luciane, amém. Lucimar, ruminando, fala do pastor Moisés. Cristina, peço oração por todos nós, que o Senhor toque nos corações de todos que ainda não aceitou Jesus e os que estão afastados de Jesus, que aceite e volta para Jesus enquanto há tempo. Esses devem ficar ansiosos. É verdade. Fosse você, verdade. eu ficava ansioso e preocupado. É verdade. Agora, eu quero falar também hoje aqui, é que o pastor Claudinei veio de azul. Pastor Moisés veio de um verde meio azul. Eu não sei, essa cor é bonita pra caramba, mas eu não sei como é que definir ela assim. Vai depender como é que vai sair no vídeo. Né? Mas tá vendo aí? Eu tô de preto. Mas eu quero falar pra vocês que hoje é o Dia Mundial do Autista. E aí, né, as pessoas usam o símbolo azul. Então nós estamos aqui também representando, dizendo que nós também tomamos nessa campanha, né, pastores? Né, da combate aí sobre o autismo, porque é importante aí a gente agregar essas crianças, né? Que Deus possa abençoar os pais, quem tem pais, filhos autistas, que Deus possa estar abençoando aí e abençoando a cada dia. Denise Gêmulo Bastos Freitas, a paz, pastor, e louva a Deus pela vida de vocês. Um grande abraço no seu coração, minha querida, tá bom? Que Deus te abençoe aí e te guarde. Chame aí, compartilhe para as pessoas poderem estar participando, chame os amigos, bota para todo mundo, porque hoje está tremendo. Está aqui eu, pastor Washington Nunes, está aqui pastor Claudinei, pastor Moisés. Estamos num debate aqui muito gostoso, muito rico, falando de questões mundiais, não estamos só na política local, estamos na política mundial. O negócio aqui hoje está chique demais, né? Bem informado e trazendo para você que você tem que estar aí com a paz no coração, entendeu? Você tem que estar aí com o seu coração em paz, com o seu coração totalmente em paz, porque a nossa mente, ela mente. Por isso que a gente precisa renovar, porque a única pessoa que pode decidir como a sua mente deve agir é você mesmo, sou eu. Porque a gente que tem que saber como é que a nossa mente vai agir. Ou a gente vai usar a nossa mente para o bem ou vai usar para o mal. Depende daquilo que você, né, está se alimentando. Que nem tem aquele ditado que as pessoas falam: se tiver numa briga um pitbull e um vira-lata, quem vence? E as pessoas falam logo, né, o pitbull, por causa do coisa. Não, é quem tiver melhor alimentado. E se o pitbull tiver com fome ali, tiver raquete, tiver magro ali, e o cachorro tiver ali a todo vapor, já era. Então a nossa mente é que nos conduz, a nossa mente tem que ter a mente de Cristo. A gente tem que começar a entender que é uma situação onde a gente vê nossos governantes brigando, gente. Tem que acabar com essa legenda partidária, que esse momento agora não é uma legenda partidária, esse momento agora é um momento de unidade, porque é um só povo, uma só nação chamada Brasil. Nós somos brasileiros. E uma nação mundial, são as nações, é um povo só. Porque quando Cristo ele vier buscar, ele vai vir buscar a sua igreja, ele não vai vir buscar denominações. Ele vai vir buscar a sua igreja. Então, por isso que eu tenho falado, eu tenho visto que esse é o momento onde as pessoas estão orando mais, as pessoas estão jejuando, as pessoas estão clamando. Eu acho que nunca clamaram tanto pelo Brasil, né? Depois das últimas eleições, que a gente viu um clamor geral na nação para que Deus pudesse abalir, tirar ali a corrupção, tirar as coisas do nosso país, pudesse dar um refrigério para o nosso povo. E aí agora a gente está orando de novo. Porque eu tenho falado, a gente saiu agora do Rio de Janeiro especificamente de uma crise política. Uma crise financeira do nosso país foi uma crise política onde roubaram dinheiro, roubaram. Aonde está fazendo falta esse dinheiro para poder agora estar colocando na saúde. O ministro lá, o Moro lá agora liberou, né, uma verba para poder, que foi presa, para poder colocar. Mas se tudo aquilo, se ele não tivesse roubado, tivesse feito o dever de casa, a gente estaria passando por isso? Estaria. Mas estaria mais tranquilo, nosso povo estaria mais tranquilo. E a gente acaba ficar aí. E está aqui também, a nossa pastora Patrícia mandou aqui, ó. O pior são as igrejas brigando, criticando uma outra. É verdade, pastora Patrícia. Denominações, né? As denominações. Né? Shalom, Fátima Muniz, bem-vinda aí, nossa irmã sempre acompanhando a gente. É verdade, pastora Patrícia. As denominações ficam brigando uma com a outra. Isso é ridículo.
O momento agora é o momento da gente ir buscar os perdidos. É o momento da igreja agora estar se apoiando para a gente poder atender as pessoas e mostrar o que é ser igreja. Porque na realidade também assim, a gente fala muito da denominação, mas existem alguns líderes que têm título de pastores, mas que são empresários. Não está preocupado com a ovelha, está preocupado com a lã que a ovelha serve. Tá? Então assim, só que infelizmente também existe ovelha que gosta disso. Então vive isso, porque eu vejo a igreja hoje muito ativa. Hoje, a igreja muito ativa, dentro dessa crise. A igreja muito ativa, fora dos templos. Nós precisamos de templos, sim. Precisamos das instituições, sim. Mas não precisamos das denominações. Nós precisamos das instituições, sim, e dos templos, sim. Agora, esse negócio de levantar bandeira, não existe. Existe um corpo, uma igreja que, quando Deus olha para a terra, enxerga só uma. E eu acredito que Deus está nos peneirando. Verdade. Deus está peneirando a sua igreja, o seu povo. Nós vamos sair desse mover muito mais fortes, porque Deus está mostrando quem de fato são os seus servos. Quem serve e quem não serve. Quem serve e quem não serve. Quem está preocupado com a sua prata, com o seu ouro, e quem está preocupado com a sua vida. Tá? Então esse é o tempo que Deus tem nos chamado para sermos aqueles que irão de fato acolher a sua igreja, as suas ovelhas, a ovelha que não é nossa, a ovelha que é dele. Tá? Então eu quero deixar uma palavra aqui para você que é líder, para você que é pastor, para você que é apóstolo, para você que é bispo, para você que é alguém que se diz que cuida de um povo. Cuide desse povo de verdade. Porque os olhos de Deus estão atentos para nós, que somos líderes da casa do Senhor. E a Bíblia também fala, ai dos pastores, ai daqueles que ele escolheu para ser os guias e está preocupado com outras coisas. Porque na realidade eu posso fazer tudo que pareça ser, mas se a motivação do meu coração não estiver alinhado com a vontade de Deus, querido, nós precisamos tremer na base. Nós precisamos tremer as nossas pernas, tremer, sabe? Eu tremo, eu fico com frio na barriga, sabe por causa de quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. Então, você que está aí, você que é membro, você que é ovelha, querido, avalia bem, olha bem, sabe? Esse é o tempo, Deus está nos peneirando. E você precisa enxergar quem de fato está preocupado com você, tá? Que vai te abençoar, que vai te orientar, que vai te colocar no caminho. Porque existe muita fonte que não é a fonte de Deus. É verdade. Eu quero deixar aqui, né? O pastor Claudinei vai, depois o pastor Moisés também vai falar sobre isso. Mas assim, no versículo 12, versículo 2, nós falamos o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Correto? Ponto. Aí vamos lá. Tem 3 coisas que eu quero aqui, né? Primeiro, quais serão os próximos desdobramentos desta pandemia? Olha só. Quais serão os próximos desdobramentos dessa pandemia? Eu quero que vocês falem sobre isso. Como ficaremos economicamente? E a outra, ficar em casa ou ir trabalhar? Infelizmente, não existe uma resposta simples aqui. Não existe uma resposta simples, né? Pra gente aqui. Mas uma coisa é fato. Entre escolher combater a pandemia ou salvar o mundo econômico, nós escolhemos com certeza os dois. Que é salvar a vida e salvar a economia também, porque salva a vida. E eu gostaria, né, começando aqui com o pastor Claudinei, né, falando um pouco sobre isso. Né? E antes disso, a nossa irmã Bibiane botou aqui, ó, esse momento vai acabar com a religiosidade de muitos, e mostra que o servo fiel é que é o religioso. Só os verdadeiros adoradores vão prevalecer. É verdade, irmã Bibiane, só os verdadeiros adoradores. E eu tenho falado, eu falo com a minha esposa assim, ela fala, caramba, Asta. Ela fala o seguinte:
Satanás ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Você acha que ele não vai conseguir convencer 1/3 do povo da terra? Entendeu? Eu tenho isso muito na minha cabeça, quase bem definido. Então, assim, a gente tem que trabalhar com aqueles que querem. É pregar com aqueles agentes da paz. Aqueles que querem ser agente da paz, aqueles que querem ir embora, aqueles que querem caminhar. Esses vão embora, dá tudo. Mas voltando aqui, né? Nós falamos aqui que não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que eu experimentei tal que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aí a pessoa fala, tá bom, é boa, perfeita, agradável de Deus, a gente não tem que se conformar com esse século. Mas aí vem as perguntas. Quais são os próximos desdobramentos desta pandemia? Como ficaremos economicamente? Que as pessoas estão preocupadas para saber o que vai acontecer amanhã. Ficar em casa ou ir trabalhar? Que a pessoa fica, um dia vai, o dia não vai, abre, fecha, coisa e tal. E a pessoa fica igual um robô, né? Sem saber o que fazer. E a gente sabe que isso daqui é muito sério. Infelizmente não existe uma resposta simples aqui, gente. A gente tem que parar, por isso que aqui a gente está fazendo esse debate, batendo esse bate-papo, porque a gente não pode por qualquer informações e a gente quer trazer para vocês. Né? Mas uma coisa nós sabemos de fato, que os dois são importantes para a gente. E eu gostaria, começando com o pastor Claudinei, para bater aí um papo sobre isso aí. Realmente é uma situação muito complicada, é muito difícil. Eu vou puxar um pouquinho isso atrás para poder tentar explicar isso. Hoje pela manhã eu estava até conversando isso com a minha esposa, com a Patrícia. Eu apoio, né, o presidente que aí está. Eu acho que todo cristão apoia. Não, só você não, nós também apoiamos. Nós apoiamos, não tem para onde correr, não. O cristão que não apoia... Apesar que a gente não concorda com algumas atitudes, mas a gente apoia. É nisso que eu vou exatamente nisso é nisso que eu vou chegar. Então o que acontece? Eu apoio o presidente que aí está, como eu acho que todo cristão deveria apoiar. O cristão que não apoia tem algum problema. Porque a igreja há décadas que ela ora para que acontecesse alguma coisa nesse sentido. Porque não adianta você orar para o Brasil ser o céu. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Mas isso nessa terra aqui, irmãos, para acontecer, acho bem difícil. Eu acho que só lá para frente, lá, quando Jesus consertar todas as coisas. Tá, mas o ponto não é esse. Então, embora eu apoie, como o pastor acabou de falar, a gente não tem que concordar com tudo. Quando o presidente fez aquela fala na semana passada, que eu sei porque ele fez aquela fala, porque as pessoas nas redes sociais estavam cobrando dele essa posição de que ele falasse a respeito da história do vírus e que ele se posicionasse contra o fechamento do comércio, porque todo mundo sabe o que vai acontecer depois. Ele chamou aquele momento de gripezinha. É uma gripezinha e tal. Eu entendo porque ele fez isso. É questão política. Tentando justamente para as pessoas não entrarem nesse pânico, né? Mas uma gripezinha não é. É uma situação séria, né, que está acontecendo. Mas eu estava falando isso hoje, eu acho que ele deveria ter proposto para a população o seguinte, você brasileiro, você precisa pensar a respeito disso. Temos dois caminhos. Ou fecha tudo e vai todo mundo para casa e evita o vírus e amanhã morre de fome, ou vai morrer um monte de gente da doença agora, que é o risco que todos correm, né? Só Deus que pode nos livrar, e Ele livra, creio nisso, nos livra em nome de Jesus. Mas sai da situação econômica mais fácil. Eu acho que ele deveria ter sido proposto isso para a população, né? Ele tomou a decisão como líder naquele sentido, acabou que todos se voltaram contra, né? Porque o sistema quer um outro negócio, ele não quer a solução, ele quer o problema mesmo. Porque a calamidade facilita uma série de situações, mas para onde que nós estamos indo nessa situação aqui? O que vai acontecer? Não tem como você prever exatamente, mas você imagina. Eu estava conversando com um amigo hoje, que ele trabalha em abatedor frigorífico, ele falou que eles perderam 30% da arrecadação, isso porque os mercados continuam funcionando, mas perdeu a merenda das crianças e perdeu os restaurantes. Ele falou, o que acontece? Ele falou que esse mês a empresa conseguiu bancar os funcionários que estão trabalhando, lá não parou, lá está trabalhando. Mas mês que vem, mesmo trabalhando, pela perda de 30% do capital da empresa, ele falou que mês que vem o pessoal vai para a rua, vai ser demitido. Ele falou que talvez até ele mesmo.
que tem um cargo de chefia, ele falou, talvez até mesmo eu, vai embora. Conversando com outras pessoas, está todo na mesma situação. As empresas não vão suportar 2 meses pagando o pessoal em casa. Vai botar, não, 3 meses não vai suportar 2. Que geralmente estão pagando agora um mês, mas o mês que vem já não vão pagar mais. Então a maioria das empresas está fazendo o quê? Colocando as pessoas agora, nesse momento, de férias coletivas. Está pegando quem tem as suas férias, tira férias agora. Mas no mês que vem, que já todo mundo já zerou a férias coletiva, é rua. E esse é o problema, aí o dinheiro vai parar de circular. Então, aí você fala assim, poxa, mas nós temos que pensar nas vidas. Irmão, olha só, se você ficar... Por isso que eu estou falando que é um negócio difícil. Para mim, se eu tivesse dinheiro e eu tivesse uma casinha no campo, eu te falo de coração. Eu pegava a minha família lá para a casinha no campo, escondidinho, ficava lá até acabar tudo isso. Igual os artistas estão fazendo, se escondendo, né? Defende que todo mundo tem que parar, mas bota a empregada para trabalhar. Porque não vai sujar a mão de louça, vai encostar a barriguinha de tanquinho para fazer comidinha no fogão? Não vai, né? Então bota a empregada para trabalhar, mas diz que apoia todo mundo parado. Essa situação, gente, é evidente. Se isso prorrogar muito tempo, isso vai ser uma quebradeira, a gente não sabe onde é que vai parar. O medo é que a fome se instaure depois disso. E se a fome vier, vem outras doenças. Porque uma população faminta, né, a doença se instala. Os ricos poderosos, eles vão embora para outros países onde esteja melhor. Mas o povão, nós, vai fazer o quê? Eu falo, eu estou trabalhando. A minha função não para. Eu continuo trabalhando. Vou lá, cumpro minha escala de serviço, entendeu? Eu vou lá, estou trabalhando. Mas falo, se eu pudesse ficar com o dinheiro tranquilo em casa com a minha família, eu gostaria muito. Mas e aí? E como é que o dinheiro circula? Então, é uma questão difícil. Para onde vamos? Não sei. Difícil. Qual outra pergunta que tinha? Não, como ficaremos economicamente, ficar em casa e trabalhar? Já respondeu tudo, Vamos lá. Gente, a primeira pergunta aqui é... Quais são os próximos desdobramentos dessa pandemia? É lamentável o que nós estamos vendo no Brasil. Nós não podemos confiar nos nossos líderes políticos. Não podemos confiar. Nem nos nossos deputados, nem senadores, nem os governadores do estado e nem o pessoal que deveria ser o mais seguro, que é o judiciário. Não dá para confiar. Não tem como confiar. Por quê? Porque quando se instaura calamidade pública, todo mundo gosta. Essa galera gosta porque não tem como você não tem como prestar conta do que você vai gastar. Então você pode comprar do jeito que você quiser comprar, sem licitação. Se tiver lá a falcatrua no valor da mercadoria para poder pegar aquele dinheirinho que o nosso antigo governador fazia, vão fazer, querido. A maioria dos camaradas estão querendo isso. Porque os estados já estavam quebrados. É porque, infelizmente, a nossa população não estuda bastante a sociologia, não estuda como os governos trabalham, não buscam lá esse conhecimento para você ver o porquê que eles querem que os trabalhadores fiquem em casa. Outra coisa, passando esse período, se tudo ficou ruim, acabou o dinheiro do governo, o governo vai começar a vender o país, ele vai precisar vender o país para poder sobreviver. Então, alguns países que têm dinheiro vão comprar algumas grandes empresas aqui no Brasil e vão instalar aqui para dominar a gente. É isso que vai acontecer, entende? Então assim, por quê? Porque o governo agora ele começa a liberar esses bilhões, trilhões para poder manter esse monte de gente que ficou parado, para poder tentar manter algumas empresas que quebraram, mas se isso embolar muito, não tem como mais fazer isso. E aí vai ter que vender a preço de banana. Vai ter que vender a preço de banana. E nós vamos ficar de novo na mão
Esses são os desdobramentos que eles não falam pra gente. Outra coisa, teve um prefeito de uma cidade que foi no jornal lá da cidade dele e falou: fique tranquilo, porque nós vamos, todos nós vamos ser contaminados com Covid-19 e bererê parará, mas vai dar tudo certo. Querido, algumas pessoas criticaram esse prefeito, mas isso é verdadeira verdade. Que independente de qualquer coisa, muita gente já pegou Covid-19 e não sabe que pegou. Entende? Não teve nada, nem um espirro. Então, é uma coisa grave, é grave porque a potência dele é muito grande, de velocidade de contaminação, pega muita gente, e nossos idosos são frágeis. Então existe muita coisa ainda que nós não sabemos do resultado desse Covid-19. Tem muita gente que está morrendo de infarto do miocárdio, e não tem nenhum problema de pulmão, mas quando vai ver, era o vírus Covid-19. Entende? Sabe, querido? Então, assim, nós não sabemos, na realidade... O que está acontecendo agora, desculpa atravessar o seu momento aí, o que está acontecendo agora é o seguinte: tem gente que está morrendo não por causa do vírus, está morrendo e depois que foram fazer a necropsia lá, que foram fazer o exame, descobriram que ela também estava com o vírus, mas o vírus não foi o motivo da morte. Então aquela pessoa ali acaba entrando na estatística. Por exemplo, lá eu, como bombeiro militar, estava conversando sobre isso lá no quartel. Teve uma situação no outro quartel que o pessoal foi para um evento de uma queda de moto e aquela pessoa ali foi para o hospital, várias fraturas e tal. Pra gente é uma coisa normal. Quando foi 2, 3 dias depois, estavam procurando quem era aquela guarnição que atuou, aquela ambulância que atuou naquele socorro. Por quê? Descobriram que aquele paciente estava com a infiltração no pulmão e foram botar ele na tomografia para ver, descobriram que ele estava com o vírus. Entendeu? Mas se ele não fosse agravar, porque eu não sei, que já estava com infiltração, provavelmente ele ia agravar, mas se ele não fosse agravar, ele passaria batido e ninguém sabia, mas por causa da queda da moto, que ele sofreu um acidente, acabaram descobrindo. Só que a guarnição toda teve que depois fazer teste porque poderia estar contaminado por causa dele. Mas se ele morre e depois descobrisse que tivesse tido um traumatismo craniano, morreu, mas aí fizesse o exame do sangue dele, depois ia dizer: ele estava com o vírus. Aí ia dizer que ele morreu por causa do vírus, ia entrar na estatística. Embora não foi o vírus, ele estava com o vírus. Ele não morreu do vírus. A questão é essa, está acontecendo muito isso, muitas situações. Além da situação das mortes, que não tem nenhuma relação, e parece que alguns governadores também estão mandando para fazer o terror, da história do caos, né? Estão mandando colocar tudo lá que foi, é suspeito. Não sabe o que é? Bota que for o vírus. Na conta. Bota na conta. Ficar em casa ou ir trabalhar? Querido, se a ordem é ficar em casa, fique em casa. Não tem o que você fazer. Você vai sair para trabalhar e você não vai poder trabalhar. Você só vai sair e ter que voltar. Então, não adianta a gente brigar contra o sistema. Então, outra coisa importante, querido, que eu até anotei aqui, nós gostamos de ter o controle das coisas. Nós gostamos. Então, não gaste teu dinheiro com coisa supérflua, não. Gaste o dinheiro com o que é necessário. Esse é o tempo de gastar o seu dinheiro com o que é necessário. Porque você não sabe o dia de amanhã. Nós gostamos de fazer alguma extrapolação, gostamos de ter o controle das coisas. Só que as coisas hoje não estão no nosso controle. Pode até parecer para você que está, mas não está. Então, pega os seus recursos e coloca direitinho ali, não desperdice nada. Não é tempo de comprar nada para você, não é tempo, sabe? É tempo de você estar ali preocupado com seus recursos, para se tiver alguma situação mais grave, você ter como fazer, tá? Ter como aplicar, ter como se movimentar, ter como fazer alguma coisa, tá? Porque depender dos outros é horrível. É verdade, né? E aí a Cristina coloca, é complicado, meu Deus, é só Deus mesmo para poder estar resolvendo isso. É complicado. Né? Aí a Bibiane coloca aqui, o vírus aqui no Brasil tem se comportado de maneira diferente, né? No Brasil tem se comportado de maneira diferente.
no Brasil com faixa etária variada, sendo atingido de formas mais graves. É verdade. É porque é uma coisa nova, ninguém sabe como é que está, em cada país ele vai... Coisa aqui sofreu uma mutação também, daqui a pouco vai sofrendo outra, a gente não também vai tem um sabendo. histórico pessoal, né? Porque tem gente que é as novo, coisas vai- mas tá com a imunidade baixa, a pessoa usa Sim, drogas, tem um grau de fuma, risco, tem um não grau de dorme risco. direito, não dorme dorme, direito. não se Então, alimenta. então tudo isso precisa ser avaliado nesses casos desses jovens, né? Que agora a faixa etária nossa aqui é entre 49 e 50 e pouco. A maioria das pessoas infectadas no Brasil é entre 49 e 50 e poucos anos, se eu não me engano. Não chega nem a 60. Né? De 60 para lá são bem menos, né? 60 e 80 são bem menos. O maior é dessa faixa etária de idade. Mas é a galera que gosta de farra. É verdade. Em sua maioria. É a exposição, o transporte público, essas coisas. Geralmente a pessoa de mais idade já está aposentada, está em casa. Também. Entendeu? É a questão da exposição. Eu apenas não terminei o raciocínio na hora que eu estava falando, quando o pastor me perguntou, com relação ao que fazer. Eu só acho o seguinte, você tem essas duas opções, né? A população tem essas duas opções, trabalhar e correr o risco, né? Mas preservar o emprego, preservar as coisas, ou ficar em casa, preservar a saúde, mas não sabe, de repente até morrer de fome amanhã. Isso aí, lógico, morrer de fome a gente está falando da pior das hipóteses, a gente não sabe também se chega a esse ponto, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas você como população, nós ainda vivemos num país democrático, porque já nós estamos caminhando... Rapidinho, a Bibiane aqui para trazer a informação de 39 a 49 anos também, pastor Moisés. Isso aí, é uma maior quantidade. Mas o que vai acontecer agora? O governo agora vai começar a testar todos os casos, porque o governo não estava testando todo mundo, porque nós estávamos seguindo um padrão da Inglaterra, que o padrão da Inglaterra, como se sabia que não tinha remédio, não tinha tratamento, não tinha nada, era só tentar botar no respirador e prolongar a vida para tentar sair, então a única solução era tentar o que eles chamam de imunidade de rebanho, era tentar deixar a população toda, pelo menos 50% da população, adquirir imunidade através da contaminação. Um ia passar para o outro mesmo e ia tentando salvar alguns e ver o que ia dar. Só que agora já tem a esperança do tratamento com essa medicação aí que o pessoal descobriu aí, eu esqueci o... Remédio de lúpus, né? Para lúpus, reumatismo, algumas situações. Então, com a perspectiva desse tratamento, acompanhando com o antibiótico, que é a azitromicina, então parece que está tendo uma resposta muito boa, coisa que a televisão, essa televisão tóxica que a gente estava falando mais cedo, não fala não, porque quer botar o terror que está todo mundo morrendo. Então, agora, por causa disso, como tem a possibilidade do tratamento, então eles agora vão começar a testar todo mundo que é suspeito. Então, com isso, dessa semana para a semana que vem vai ter uma explosão do número de pessoas que estão infectadas, que tiveram contato com o vírus. Por quê? Não é porque aumentou tanto, vai aumentar, mas não é porque aumentou tanto. É porque você agora vai ter certeza que a pessoa tem porque fez o teste, porque antes não tinha o teste, só era testado grave. Com isso, o número de mortalidade também vai subir, mas o índice vai ser menor de mortes por contaminados, porque hoje está batendo acho que 3 e alguma coisa. Então isso é uma situação que vai acontecer, mas o que eu estou falando é o seguinte, nós precisamos ter essa atenção do que nós queremos para frente. Porque se você acha que é melhor a população voltar ao normal, não, porque não vai voltar ao normal, mas pelo menos ser relaxado um pouquinho aí, deixar algum comércio voltar, de repente fazer um rodízio, uma parte do comércio volta numa época, a outra volta na outra semana, alguma coisa para o pessoal respirar, você tem direito sim. Você não votou num deputado? Aperta o seu deputado, manda e-mail para ele, cobra ele, porque ele vai cobrar do vereador e do prefeito. Porque o que nós estamos começando a acontecer aqui agora está virando uma situação de ditadura, onde os prefeitos, os governadores estão determinando que você tem que ficar dentro de casa e acabou. Mas a Constituição diz que o poder emana do povo, que exerce através dos seus representantes, mas exerce através dos seus representantes. Se você acha que esse não é o melhor caminho, começa a abrir a sua boca, começa a falar com quem você votou, quem é o seu vereador, quem é o seu deputado.
liga para ele, manda para ele, ó, poxa, a gente não tá achando legal não. Então, Alguma coisa vai acontecer. Vai pro Face agora tem um Face que você As pode redes largar, sociais começam a reclamar. Larga o prego. Porque, sabe uma coisa? Eles estão preocupados com a campanha eleitoral deles também. Então, se você começar a reclamar, e falar, poxa, já que o povo está reclamando, então eu vou arrefecer um pouquinho. Agora, se você também acha que o melhor é ficar dentro de casa e se salvaguardar, também é seu direito. Então você também pode procurar e falar, deputado, ó, parabéns, é isso mesmo, a gente quer ficar todo mundo em casa. Só não pode reclamar depois. Isso aí. E assim, dentro do que ele está falando, querido, nós falamos aqui de várias coisas, mas mais no intuito de você ir lá pesquisar. Porque quando você faz uma pesquisa de campo, você olha por que o Brasil está fazendo isso, por que o outro país fez aquilo, por que o outro está fazendo aquilo, você chega a uma conclusão e você passa a entender o que a galera quer aqui. Por que a gente fala muito isso? Por que está falando muito sobre isso aqui? Porque, na realidade, quando a gente olha o quadro do que o Brasil está vivendo hoje, nós olhamos assim, peraí, não precisava de tanto, não está com essa gravidade toda para se ter o que eles estão falando dessa forma. É grave o vírus? Claro que é grave. Mas quando a gente começa a analisar o contexto de todos os grandes infectologistas, não só do Brasil, mas do mundo, já estão falando sobre isso, porque esse vírus não é novo. Ele é de 97, 98, por aí. Entende? Então, a gente precisa buscar esse conhecimento lá, vai lá ler, busca saber e começa a entender um pouco das diretrizes do nosso país, como é que as cabeças funcionam, para você poder entender, para você ter um posicionamento. Não adianta você só chegar, não, eu concordo que fica todo mundo em casa. Aí, por quê? Aí você não saber responder. Entende? Você está confiando em quem? No político que está fazendo isso? Não. Não, porque ele está fazendo certo. Por quê? Não, por causa disso. Ah, mas eu concordo que não. Mas por quê? Por causa disso. Você precisa estar embasado, você precisa entender o sistema. Entende? Porque é isso que faz uma comunidade. É por isso que faz uma população. Isso que faz uma população. E aí a gente consegue caminhar nesse sentido. Porque algumas vezes nós somos massa de manobra. Nós não podemos mais ser massa de manobra. Nós precisamos ser conscientes no nosso voto, naquela pessoa que a gente vota, naquilo que aquele deputado, naquele que vereador, naquilo que o prefeito está fazendo, entende? Nós precisamos ter consciência, não é confiar cegamente naquilo que ele faz, entende? Porque isso é importante, entende? Então assim, você precisa avaliar isso. É verdade. Para você que está nos acompanhando agora, que entrou aí agora, a gente está aí, você pode fazer seu pedido de oração, você pode interagir, você pode fazer a sua pergunta também, que a gente vai estar entrando aqui respondendo, tá? Um beijão no coração lá, Fernandinha de Petrópolis também está lá, juntinha aí, né? Acompanhando com a gente. Abração também, do maridão. Com saudade de vocês, da Arlan, das meninas, tá? E nós falamos aqui sobre 3 pontos interessantes, que quais serão os próximos desdobramentos desta pandemia, como ficaremos economicamente, e ficar em casa ou ir trabalhar, né? A gente falou sobre isso daqui bem, pastor Moisés, pastor Claudinei, eu falei um pouco aqui também, mas uma coisa eu quero falar para vocês, é exatamente os dois, né? As duas situações para a gente é importante, porque uma não pode viver sem a outra. Primeiro que o pai de família tem que garantir ter o pão para levar para o seu dia a dia. E segundo, a pessoa que está doente precisa de ter um hospital. Então imagine você com vírus, no hospital e sem dinheiro para poder comprar as coisas, a família em casa já era, morreu de tédio. Entendeu? Você já... Por isso que a gente está falando a renovação da mente. Até porque só fica internado quando está no estado grave. Não, já voltou no caixão. Voltou a respirar normal, volta para casa. E o tratamento é em casa. Se tiver duro, como é que essa pessoa vai se tratar em casa? Sim. Só quem tem hospital particular que fica, porque está pagando. Sim. Não, e muito mal, porque agora não tem nem no hospital particular tem CTI para comportar, é mais volta. É drive-thru. Mandar para casa de qualquer maneira para abrir vaga. É drive-thru, filho. Saiu, entrou. Então assim, então a gente quer priorizar aqui os dois. Nós precisamos entender, né,
que para este pensamento egoísta de que uma coisa é mais importante do que a outra, nós temos que parar com isso. Isso aí. Né? Com esse pensamento egoísta, que uma coisa é mais importante do que a outra, não são. As duas são importantes. É por isso que a gente parou aqui, a gente está entrando nesse debate, a gente quer que você compartilhe, a gente quer aí, né, que você fale, entendeu? E precisamos pensar em soluções, gente. As soluções. A gente botou a debate aqui falando o que aconteceu e tudo, mas nós precisamos pensar em soluções. Cada um na sua especialidade, de como ajudar o mundo em que vivemos e enfrentar uma crise muito maior, que é a crise do medo. E quando a gente bota um tema aqui, medo e ansiedade, que nós estamos vivendo hoje, é porque o medo ele começa a paralisar e mata mais do que o próprio vírus, que eu vou te mostrar por quê. Porque quando você começa a ter medo que tu vai perder o emprego, como alguém falou aqui, né, que daqui a pouco não vai ter dinheiro para poder pagar salário e tudo, o cara começa a ficar com aquele medo, começa a gerar uma ansiedade, e aí começa a vir, a imunidade começa a cair. Aí se tiver ali, o vírus tiver coisa ali, já vai pegar, já vai arrebentar, e o cara fica todo arrebentado. Essa é a grande realidade. Por isso que o tema ele foi proposital mesmo, medo e ansiedade, que nós estamos vivendo hoje. Por isso que a gente tem que trabalhar essas duas questões. E aí em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz sobre a renovação da vossa mente. Né? Vamos viver o que é bom, perfeito e agradável na vontade do Senhor. Sabe qual é boa, perfeita e vontade e agradável? É a gente conhecer a palavra, meditar na palavra, servir a palavra, jejuar, orar. Esse é o momento. É o momento. Né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Não busca a palavra. Então a gente precisa de entender isso. A gente tem que começar a entender, né? Eu vou dar alguns exemplos. De só olharmos as vítimas que estão morrendo, ninguém fala tanto das pessoas que estão sendo curadas. É bem maior. As pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão tendo resposta. Você liga a televisão, morreu. Aí você, será que amanhã vai ser eu? Eu converso com as pessoas na rua e falo assim, hoje pode ser até o último dia que eu estou conversando contigo. Não sei se é eu ou você. Né? Porque a gente precisa sair, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa trabalhar, precisa fazer algumas coisas. Mas a gente tem que começar a falar das coisas boas. Por quê? A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vai dar esperança a gente falar de morto, gente. Essa é a grande realidade. Vai dar esperança a gente falar de vida. E vida só em Cristo. Acabou. É a hora da igreja sair para pregar. É a hora de você, quando parar na rua, começar a conversar, a pessoa falar do medo, você falar a verdade. A palavra diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então é isso. É a gente começar a ver que pela história do mundo, a gente começa a ver que o mundo está começando a se unir. Um tentando ter uma ajuda humanitária, um tentando ajudar o outro, por mais pequeno que seja. Como é que foi o vírus aí? Como é que contaminou aí? O que deu certo aí? O que não deu certo aí? E começa um tentar se ajudar, porque ninguém sabe de nada. Enquanto a China está lá na dela, né? Agora tu já mandou. Só lucrando. Não, mandou para a Itália, mandou depois para a Espanha, aí vai mandando para todo mundo. E uma notícia que a gente viu agora que era rara, a Rússia botou lá, né, desceu um avião da Rússia nos Estados Unidos com medicamentos, com algumas coisas para poder ajudar os Estados Unidos. Então uma coisa que a gente começa a ver que realmente parar aquela briga boba, a questão né, política que a gente vê que é o seguinte, fala assim, quer entrar em guerra, meu irmão? Pega os dois presidentes, vocês querem fazer guerra? Bota os dois, um de cara do outro. Faz igual o faroeste, né? Dá uns passinhos ali e vai lá, pum, ganhou. Não, é o povo que paga, que nem o João Moisés falou, é uma guerra biológica, química, né? Aí é o povo que paga. Aí é uma guerra política, que é questão salarial, que vai se colocando ali, as pessoas não têm ali vontade, as pessoas não sabem o que fazer. Essa história do povo que paga, isso aí desde que o mundo é mundo sempre foi assim. Aliás, se você lembrar, você vê como é que a Bíblia é algo tremendo. Você vai pegar lá, quando o Saul foi escolhido para ser rei de Israel, que o povo quis Saul, Deus avisou para o povo que Deus ainda era teocracia, era Deus que mandava através do profeta. Né? Só que aí o povo já não queria mais o profeta. Samuel. O povo já não queria mais Samuel. Velho. Diz que ele estava velho, seus filhos meio barro, meio tijolo e tal. O pessoal, a gente quer ser igual a todo mundo. A história do todo mundo. A gente quer ser igual a todo mundo. Todo mundo tem rei. Aí Deus falou para Samuel, avisa para o povo que ter rei é assim, ó.
O rei vai mandar nas vossas vidas, nas vossas casas, as suas filhas são dele, as vossas propriedades são dele, tudo é do rei. É isso que vocês querem? O povo foi, é isso aí mesmo, Samuel, é isso que nós queremos. Ou seja, então desde que o mundo é assim que funciona. E dali em diante foi. O rei vacilava, o rei pecava, até o Davi errava, pecava contra o Senhor, quem pagava era o povo. Mas Deus avisou, ó, é com vocês mesmo, vocês querem rei? Vacilar o rei, vocês vão pagar. E é uma consequência, né? A maldade do coração do homem é que trouxe toda essa mazela para o mundo. A maldade do coração. Por isso que a gente precisa clamar, querido, nesse tempo, por arrependimento. Sabe, você, de repente, você não é santinho, eu não sou santinho. Nós temos que nos arrepender pelo pecado deles. A gente tem que clamar a Deus por arrependimento pelo pecado deles. Para Deus sarar a terra. Entende? Só vai vir um arrependimento, só vai ser sarado se nós se arrependermos. Isso aí, nós nos arrependemos. Não tem pra onde ir. Isso aí. Gente, mantenha aí, mande o seu pedido de oração, porque nós estamos quase terminando. Né? E tá tão gostoso que a hora passou rápido. Eu tô vendo aqui, a gente começou aqui 7h30, já vai dar 9 horas, são 8h52. A gente tá batendo papo aqui, tá gostoso, que a gente vai falando, mas a gente tem horário aqui. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Antes da gente começar a orar, né? O pastor Claudinei vai estar orando, depois o pastor Moisés vai estar orando, depois no final eu vou estar orando, encerrando. Mas antes disso eu quero falar uma coisa para vocês. Preste atenção no que eu vou falar agora. Não foque apenas em olhar notícias tristes. Porque quanto mais você foca em olhar notícia triste, você também vai ficando com cabisbaixo, você vai ficando ali deprimido, deprimida, você vai se trancando, se enclausulando e você não vai vendo perspectiva. Você precisa ser otimista. Por quê? Porque você precisa saber o seguinte, que existe um Deus que morreu na cruz por mim e por você. E é por causa dele que eu estou aqui. Então por isso eu preciso ser otimista, porque vai vir pessoas que vai precisar de uma oração, que vai precisar de um conselho. E você vai ser usado, você vai ser usada para isso. Então esse é o tempo de você se achegar mais próximo de Deus e falar para Ele, Senhor, me usa de forma sobrenatural conforme o Senhor jamais me usou. Porque com certeza o pensamento de nós pastores e de muito cristão agora era o seguinte, era sair por aí, sair curando todo mundo, né? Chegar naquele respirador ali, chegar ali, orar e a coisa ia acontecendo e o pessoal vendo a glória de Deus. Mas Deus que estabelece o seu tempo. Deus que estabelece aquilo que Ele vai fazer. Então, que você possa ficar com essa palavra de hoje. Que essa palavra possa entrar no seu coração. Medo e ansiedade que nós estamos vivendo hoje. Que você possa viver o melhor de Cristo para você, para a sua vida, para a sua família. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. E nesse momento nós vamos entrar num momento de oração. Então, não sei aí como é que é o pedido de oração. Só Cristina que pediu oração. Oração para? Aqui escrito aqui. Então, pode ver. O pastor Claudinei vai estar orando aqui, vai fazer oração, aquilo que Deus colocou no coração dele, que vai chegar até a sua casa. O pastor Moisés também vai estar orando aquilo que Deus brotou no coração dele. E depois, numa só voz, num só pensamento, eu vou estar encerrando em nome de Jesus. Oração por todos que ainda não aceitaram a Jesus. E para os que estão afastados também. Cristina Silva. A palavra do Senhor em Salmos 91 diz assim, para nós começarmos a nossa oração: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda,
porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome, Jesus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, é um momento de angústia, como está escrito na tua palavra, Senhor. E nós clamamos, meu Deus, para que conforme a tua palavra, nós invocando o Senhor neste momento, responde-nos, Senhor. Meu Pai, responde-nos nas nossas orações, Senhor. Tenha misericórdia da humanidade, Senhor. É o nosso papel orarmos. Nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra diz que as coisas ainda vão apertar. Mas a tua palavra também diz, Senhor, que nós somos livres para clamar, que nós somos ministros, Senhor, nesta terra, que nós somos feitos reis e sacerdotes do Senhor nessa terra, que nós somos teus embaixadores. Então, por isso, Senhor, nós podemos clamar aos céus, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, meu Pai, que vidas venham ser salvas. Eu sei que o teu Espírito já está fazendo esse trabalho, Senhor. Eu já sei que muitos têm se arrependido dos seus caminhos ruins. Oh Deus, eu tenho certeza que nesses dias ateus têm se convertido a Ti. Eu tenho certeza, meu Pai, que pessoas que falavam que não criam em Deus estão se rendendo aos Teus pés, ó Altíssimo. Mas, Senhor, eu também te peço por aqueles que estão desviados. Muitos, Senhor, que têm vergonha de se render aos Teus pés e voltar para a Tua presença. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, traz as ovelhas de longe, Senhor. Traz as ovelhas para o teu aprisco, Senhor. Aquele que está envergonhado, não tenha vergonha. Tenha vergonha do que você fez, mas não tenha vergonha do teu Pai. Volta para Deus, Senhor. Traz de longe aquele que fugiu. Traz de longe, Senhor, aquele que saiu obrigado. Traz de longe, Senhor, aquele que saiu em rebelião e teimosia, que apostatou da fé, aquele que desanimou, aquele que simplesmente quis voltar para o mundo. Senhor, traz de volta, Pai. Trabalha nesses corações, Senhor. E nós te pedimos, meu Pai querido e amado, conforme nós lemos, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque nós cremos aqui, Senhor, no que diz a tua palavra no primeiro versículo: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Esse é o nosso remédio, Senhor, contra a ansiedade. Colocar as nossas vidas à sombra das tuas asas, Senhor, debaixo das tuas penas, ó Altíssimo, Senhor, nesta representação dos teus anjos que simbolizam a tua glória, Senhor. Meu Pai, nos protege, nos cobre com as tuas asas. Ser o nosso baluarte, ser o nosso refrigério, ser o nosso refúgio. Senhor, faz cada um desses demônios cair por terra, Senhor. Cada um desses principados que o Salmo 91 fala, Senhor, de cada um deles, do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia, Senhor, cada um deles caia por terra diante do Senhor e diante do teu povo, para a glória do teu nome, Pai. E nenhum mal irá nos suceder, e praga nenhuma chegará a nossas vidas, em nome de Jesus. E os Salmos, Isaías 53, versículo 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Reputávamos por aflito, ferido de Deus e humilhado, mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus. Oh, papai, continuamos na tua presença, Senhor, clamando ao Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro. É no Senhor que nós colocamos a nossa confiança. É no Senhor que nós descansamos. É a sua voz que nós ouvimos, ó Deus. Ah, Senhor, nós te glorificamos, porque o teu Espírito Santo nesse tempo tem sido derramado. Pai, eu consigo enxergar neste momento, Senhor,
o sangue do teu filho, nos umbrais das portas dos teus filhos, Senhor. Então, ó Deus, eu peço, Senhor, encarecidamente, eu suplico ao Senhor que o Senhor possa colocar essa confiança em cada coração, possa colocar essa confiança, essa certeza, essa fé, que a casa dos teus filhos estão protegidas, Senhor, não desse vírus, ó Deus, mas, Senhor, do pânico, da tristeza. Nós sabemos que a nossa vida, Senhor, nós possamos ser abatidos, ó Deus, por essas coisas, mas nós não fraquejamos, porque o Senhor está conosco. A nossa fé e a nossa confiança está no Senhor, porque sabemos que o Senhor nos guarda, Senhor, no meio do olho do furacão. O Senhor nos guarda no meio da guerra. O Senhor nos faz descansar no meio da guerra. O Senhor nos faz repousar na guerra. Porque o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é que nos guarda. Pai, nós apresentamos aqui, Senhor, a Reverenda Fátima Valente, ó Deus, contempla a sua filha, guarda, fortifica, Senhor, traz ela, Senhor, a ela o que ela necessita, ó Deus, contempla que as tuas mãos possam estar guardando a tua filha em todo momento que ela está vivendo, ó Deus, também contempla a Fernanda e o Darlan ali em Petrópolis, Senhor, guarda os teus filhos, protege a casa deles, a família deles, fortifica eles, ó Pai, na tua presença, para que eles possam estar fortificados, ó Pai. Mas neste momento, Senhor, eu quero, Senhor, na autoridade que há no nome do teu filho, dar uma ordem no mundo espiritual, como houve ali, Senhor, no profeta Ezequiel. Ó Senhor, vento que vem dos quatro cantos, sopra esse tempo, Senhor, na vida dos teus filhos, restaura, Senhor, restaura a vida sentimental, emocional, física, Senhor, Pai, em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus, restabelece a tua igreja, restabelece o teu povo, Pai, traz aqueles que estão afastados, aqueles que estão mortos, mórbidos, ó Deus, entra com providência, Pai, dá mais uma oportunidade, e aqueles que estão fora da tua presença, Senhor, que eles possam ter um encontro com o teu Filho, através do teu Espírito Santo. Nós te louvamos essa noite, e te agradecemos, ó Pai, e pedimos também, Pai, por todos os líderes espirituais, pastores, apóstolos, bispos, Senhor, contempla os teus filhos, contempla aqueles, ó Pai, que verdadeiramente estão com o coração voltado para o Senhor, mas também, Deus, contempla aqueles que precisam retornar, Pai, ao centro da tua vontade, que este seja o tempo, Senhor, que o Senhor está alinhando no Brasil uma igreja verdadeira, unida, Senhor, que caminha para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus, nós clamamos esta noite ao Senhor. Vem, Pai, vem com a tua unção, vem com a tua glória, vem com a tua graça, vem com a tua cura e derrama sobre nós esse tempo, ó Pai, de uma forma sobrenatural, para que nós possamos sentir acolhidos pelo Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, ainda Aleluia. Com concordância, ó Deus, com a oração dos teus filhos, ó Deus. Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, entre agora, ó Pai, em cada casa, ó Deus, em cada pessoa, ó Deus, que está, Senhor, ouvindo as nossas orações, ó Deus, num só coro, ó Deus, aqui, ó Deus, Shemba, Labachuri, Labacanta, Labás. Oh Deus, que o Senhor possa, Senhor, agora tocar esses corações, ó Deus, que estão totalmente desviados da tua casa, ó Pai. Pessoas que estão afastadas de ti, ó Deus. Pessoas que estão enfermas, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que além mesmo de vir, Senhor, coronavírus, ó Pai, que está sofrendo, ó Deus, com a sua doença, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, entra, ó Deus, com a sua providência, ó Deus. Entra, ó Deus, com a sua mão poderosa, ó Deus, que não seja nós, são homens que nós não podemos fazer nada, mas nós cremos na tua palavra, ó Deus, que a tua palavra ela é viva e eficaz. A tua palavra diz, ó Deus, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. A tua palavra diz, Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ó Deus, e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor vai nos ouvir dos céus e vai sarar a nossa terra, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, como igreja,
nós estamos clamando a Ti, ó Deus. Aleluia. Nós estamos pedindo, ó Deus, que o Senhor possa vir sarar Opa, a nossa terra, ó Sara, Deus. Senhor. Sara a nossa nação, sara o nosso Brasil, ó Pai. Sara as nações, ó Pai. Sara o estado do Rio de Janeiro, ó Deus. Comece, ó Deus, a entrar com a sua provisão, ó Deus. Visite, Senhor, cada ministério, ó Deus, que clama a Ti, ó Pai, nesse momento, Senhor. Cada, Senhor, sacerdote que está orando por Ti nesse momento, ó Deus. Cada igreja, ó Deus, que está fazendo jejum, que está clamando a Ti, ó Deus. Senhor, venha com a Tua resposta. Venha com a Tua resposta, ó Deus, dentro de cada lar, ó Deus. Senhor, nós não aceitamos mais, ó Deus, que a sua igreja, ó Deus, fique vivendo, ó Pai, nas mãos, Senhor, do inimigo, ó Deus. Que o Senhor possa vir, ó Deus, desmascarar, ó Deus. Que o Senhor possa vir, Senhor, libertar, ó Deus, os cativos e os oprimidos, ó Deus. Que o Senhor possa vir sarar a nossa nação. Senhor, que o Senhor possa agora, ó Deus, entrar dentro de cada lar, ó Deus. Dentro de cada vida. Que o Senhor possa, Senhor, aquecer os corações que estão nos ouvindo, ó Pai. E eu quero falar diretamente para você que está afastado, para você que não conhece Jesus. É hora de se arrepender, é hora de voltar para os caminhos do Senhor. E eu quero falar para você, mesmo terminando aqui, você pode entrar lá. Se você conhece algum líder nosso, telefona, mande um zap, fala para ele, eu quero voltar, eu preciso. Ou se você não conhece nenhum líder nosso, vai lá no Message, vai lá no direct lá, coloca lá pra gente lá, eu quero voltar para Jesus, eu quero reafirmar a minha vida, eu não quero mais viver, eu não quero mais saber porque para mim, para onde eu não vou. A gente tem que parar, que tem muita gente que conhece a palavra e sabe que conhecereis a verdade vai libertar, mas tem muita gente fora dos caminhos. E tem muita gente se achando que é super-homem, super-mulher, que conhece muito da palavra. E eu quero te dizer uma coisa. Às vezes por conhecer muito, mas você pode ir para o inferno conhecendo muito. Porque a palavra diz que quando você reconhece o Filho, o Pai te reconhece nos céus. E aquele que for batizado será salvo. Então, se converta. Mude de postura. Seja humilde. Volte para o Senhor, porque Ele está te esperando de braços abertos. Nós estamos aqui te esperando de mãos abertas. Que a gente não pode te agarrar e te dar um abraço hoje físico, né? Mas a gente pode te dar um abraço espiritual, a gente pode se falar, tá bom? E em nome de Jesus, que essa mensagem possa ser dirigida ao seu coração, que essa mensagem possa ser dirigida à sua casa, que essa mensagem possa ser dirigida à sua família. Nenhum mal entrará dentro da sua casa. Tenha fé, creia na palavra do Senhor. E nós estamos orando por isso. Chegou um novo tempo, chegou um tempo da igreja continuar unida. Isso tudo vai passar, mas a igreja vai continuar unida, orando e libertando aqueles que precisam de uma libertação e te dando uma verdadeira paz e um verdadeiro sentimento de amor, e você possa tirar o medo de você e a ansiedade e começar a depositar tudo na mão de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Que você que ficou aí junto com a gente, eu quero agradecer o enorme carinho, tá? Que você possa aí continuar orando pelas nossas vidas. Eu, pastor Washington, pastor Moisés, pastor Claudinei, estamos aqui à disposição, a nossa equipe, os nossos pastores, a nossa liderança, tá? Se você sentiu um desejo no seu coração de ligar para uma pessoa que está fora dos caminhos, a pessoa que não conhece Jesus, faça isso antes que seja tarde. Faça isso antes que seja tarde. Essa semana me ligou uma pessoa e ela me colocou alguns fatos que estavam acontecendo, pediu sigilo. E aí eu conversei com ela. Eu falei para ela, é tempo de você retornar para a casa do Senhor, porque o Senhor te usa. E a gente tem que ser usado. É a hora da gente começar. Parar, não, é Deus que vai. Não, Deus quer usar a gente para poder falar. Entendeu? Não é aquilo, não. Você tem que falar. Abra a tua boca de profeta. Abra a tua boca de profetisa. Seja instrumento. Isso aí. Seja instrumento. Ai, que Deus vai usar a mula, me usou. Não. Deus não usou a mula, não. Ali foi um momento ali. Deus quer usar você. E às vezes a gente não entende aquilo que Deus está fazendo. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Tá? Que Deus te abençoe.
Pastor, pode Deus te falar. abençoe, querido. Fique na paz, tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Tá bom? Amém? E que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz amém, Amém. amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração.